San Antonio Spurs 138-125 para cima do Dallas Mavericks, um jogo onde o Stephen Castle fez o melhor jogo da carreira dele. Daqui a pouco eu vou trazer todos os números, mas uma atuação assim monstruosa. Em um jogo onde o Spurs conseguiu ir construindo a sua margem nos quartos iniciais, então abriu uma boa margem no primeiro quarto, ampliou ela no segundo, no retorno do intervalo, no terceiro quarto ampliou ainda mais. No último quarto, o Dallas diminuiu um pouquinho essa vantagem, mas longe de ser o suficiente, uma vitória extremamente tranquila do San Antonio Spurs. E eu vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Só antes de destacar, eu tenho dois canais sobre NBA, que é o 21 NBA Club e o 42 NBA Club. Aqui eu vou comentar sobre essa vitória do Spurs contra o Dallas Mavericks. No outro canal eu comentei sobre a vitória do Los Angeles Lakers contra o Golden State Warriors. O Lakers venceu, tá bom? Destacar que eu tô fazendo esse vídeo basicamente umas 9 da manhã desse domingo. Isso não significa lá grandes coisas, mas basicamente eu tô trazendo um vídeo novo todos os dias. Então já peço, para caso você goste de basquete, goste de NBA, já siga aqui o canal e curta aí o vídeo também, beleza? Destacar também que quem gosta do San Antonio Spurs, para quem gosta, eu separei uma camisa do Spurs e deixei o link aí nos comentários. Então quem simpatiza com a franquia, eu digo que dê uma olhada. Bom, vamos começar aqui olhando o lado do Spurs e aí eu já vou começar com o Stephen Castle. Uma partida extraordinária, uma partida impressionante dele. Em aproximadamente 30 minutos de quadra, ele teve 40 pontos, 12 rebotes, 12 assistências, tendo 15 de 19 nos arremessos. Uma partida monstruosa, o cara fez 40 pontos, um triplo-duplo com 12 rebotes, 12 assistências e 15 de 19, um aproveitamento extraordinário. Isso daqui deve dar uns 77% de aproveitamento, mais ou menos, 77, 78. Eu chutaria 78, né? Enfim, eu acho que uns 78% de aproveitamento, uma partida realmente extraordinária do Stephen Castle, disparado o melhor jogador da partida, uma das melhores atuações individuais da temporada, inclusive, porque ele fez 40 pontos, tendo menos de 20 arremessos, fora as 12 assistências e os 12 rebotes. Assim, aqui acabou o jogo, com uma partida dessas. Tá maluco, um jogo extraordinário, o melhor jogo da carreira do Stephen Castle, uma partida absurda dele. Depois o Devin Vassell fez 17 pontos, além de 4 rebotes e 6 assistências. O Victor Wembanyama, jogando menos de 30 minutos, com 16 pontos e 11 rebotes, também contribuiu. O De'Aaron Fox com 15 pontos, além de 5 assistências. E fechando os titulares, o Rolian Champagne com 5 pontos. E aí a gente fecha todos os titulares do San Antonio Spurs. Aí a gente vai para os bancários. Dylan Harper com 11 pontos, 4 rebotes e 5 assistências, veio muito bem do banco. O Luke Cornet com 6 pontos, 4 rebotes e 3 assistências. Kelly Olynyk jogou, mas ficou zerado. McLuggin ficou zerado também. O Biyombo zerado também. Keldon Johnson com 8 pontos e 4 rebotes. Harrison Barnes contribuiu com 9 pontos vindo do banco. Ele até pouco tempo atrás estava de titular, só que o Champagne veio ganhando mais moral a ponto de se tornar titular. E o Harrison Barnes é um cara indo para a reta final de carreira. O Champagne é um cara ainda muito novo, né? Então nesse médio e longo prazo vale muito mais a pena você dar moral para o Champagne do que para o Harrison Barnes. O Carter Bryant com 11 pontos, além de 5 rebotes. Veio bem do banco, teve 3 bloqueios também. Só que ele teve 4 de 11 nos arremessos, né? Então o aproveitamento não foi lá essas coisas, ele arremessou muito. Mas enfim, veio bem do banco. O Jeremy Sohan também jogou e ficou zerado. Ele vem perdendo moral, né? De uns tempos pra cá ele vem perdendo minutagem. Há 1 ou 2 temporadas atrás ele era inclusive titular desse time. E hoje é um cara que joga 3 minutos, né? Principalmente desde que o Luke Cornet chegou, o Spurs tem um bom pivô reserva, né? Fora que ainda jogou o Kelly Olynyk e o Biyombo, que são outros pivôs dentro desse elenco do Spurs. É um elenco absurdo, pô. É um elenco jovem, um elenco forte, um elenco comprido. O Spurs tá com um timaço, cara. Porque Devin Vassell, Stephen Castle, De'Aaron Fox e Victor Wembanyama são 4 caras, assim, absurdos e todos muito jovens ainda. E aí eu ainda citei aqui o Champagne, que é um excelente chutador de 3, ainda pega bastante rebote. Dessa vez não foi o caso, ele jogou só 15 minutos, mas é um cara que pega bastante rebote também. Aí no banco, Dylan Harper, que tem um potencial absurdo. Carter Bryant, que é um excelente bancário. Você ainda tem o Biyombo e o Kelly Olynyk de opções de pivô. O Jeremy Sohan também é um cara que, quando joga, pega bastante rebote. O Keldon Johnson é um bancário absurdo. O Harrison Barnes é uma boa opção de chutador de 3 também.
Cara, eu nem citei o Luke Cornet ainda, que é um excelente pivô também. Então, é um time do Spurs que, se eu fosse para elencar aqui o top 5 favoritos nessa temporada, é o OKC, querendo ou não, o Spurs, o Denver Nuggets por ter o Jokic, que mais? OKC, Spurs, Denver Nuggets, dá para colocar o Knicks e o Celtics, eu diria que seria o top 5. Acho que é OKC, Spurs, Denver, o Celtics e o Knicks. E olha que eu nem citei o Detroit. O Detroit é líder de conferência, mas eu acho que quando chegar nos playoffs não vai tão longe a ponto de ser campeão. Mas eu diria que esse é o meu top 5. E o top 3 é. Top 2 é o OKC e Spurs. O OKC e o Spurs estão num patamar de favoritismo maior em relação a essas outras equipes, na minha visão. Esse time do Spurs, nesse médio e longo prazo, se não fizer uma besteira de gestão muito grande, é time pra sempre ficar brigando por título, porque tem um cara que é absurdo como é o Wembanyama, Devin Vassell, Stephen Castle, Jarrell Fox, caras que jogam uma barbaridade, fora o elenco com excelentes outras opções. O Dylan Harper em muitas equipes já seria protagonista, e nesse time do Spurs ele ainda é um bancário. Se coloca o Dylan Harper no Dallas, ele se torna o principal jogador do time junto com o Cooper Flag. Enfim, e aí agora a gente olha pro lado do Dallas. O maior pontuador dos titulares foi o Max Christie, ele fez 17 pontos. Depois dele, o Cooper Flag ficou abaixo. O Cooper Flag fez 14 pontos, 4 rebotes e 4 assistências. Teve 5 de 12 nos arremessos. O Cooper Flag, que tinha emendado a melhor sequência dele, desde que começou a jogar com a camisa do Dallas Mavericks, tinha emendado acho que 3 ou 4 jogos seguidos passando dos 30 pontos. E em todos esses jogos, o Dallas perdeu. Então, se perde com o Cooper Flag jogando muito, imagina com ele abaixo. O Spurs venceu com extrema facilidade. O último jogo tinha sido inclusive Spurs e Dallas, e o Spurs já tinha vencido. E agora se reenfrentaram e o Spurs venceu de novo. São patamares de equipes bem diferentes. Se tivesse ao menos um Kyrie Irving jogando, talvez o Dallas fosse mais competitivo, mas ele nem jogou na temporada ainda, né? Machucado. Enfim, então se o Cooper Flag jogando muito, o Dallas perde, imagina com ele abaixo. Aí o Spurs ia vencer mesmo. Enfim, o Caleb Martin com 11 pontos e 5 rebotes, ele vem conseguindo aos poucos retomar um pouquinho do que já foi o Caleb Martin do Miami. Isso é uma notícia boa para o Dallas, ter mais uma dessas opções de rotação como é o Caleb Martin. O Gafford fez 9 pontos além de 4 rebotes, jogou apenas 18 minutos, porque daqui a pouco eu vou chegar nos bancários. E aí vai ter a melhor notícia da noite pro Dallas, que é o Marvin Bagley. Na estreia dele ele começou bem. E aí quando o Bagley entrava, o Gafford saía. Por sinal, o Gafford era do Wizards e tá no Dallas. E o Marvin Bagley veio do Wizards e tá no Dallas. Enfim. O Naji Marshall. O Naji Marshall, que eu diria que é a pior notícia do Dallas. O Naji Marshall em 25 minutos fez 6 pontos, 3 rebotes e 5 assistências, com 1 de 8 nos arremessos. Eu acho que esse é o grande motivo para a derrota do Dallas. Lógico, tem muito mérito do Spurs, principalmente mérito do Spurs e da grande atuação do Stephen Castle. Mas o Naji Marshall seria, junto com o Cooper Flag, na teoria, os principais pontuadores desse time do Dallas. O Cooper Flag foi abaixo e o Naji Marshall abaixo da crítica. Então, os dois grandes pontuadores desse time do Dallas, que eu esperaria em torno de 50 pontos com os dois somados. Pelo retrospecto recente seria isso, o Cooper Flag entregar uns 30, o Naji Marshall entregar uns 20, eu esperaria isso. E somados eles entregaram 20. 14 do Cooper Flag e 6 do Naji Marshall. Os dois muito abaixo, o Cooper Flag decepcionou, mas o Naji Marshall 1 de 8, muito mal no jogo. Péssima partida do Naji Marshall. Ele faz uma boa temporada, vem sendo protagonista nesse time, mas fez um jogo abaixo. E aí a gente vai para os bancários. Oxi! Jaden Hardy com 4 pontos e 7 assistências. Tinha sido divulgado que ele foi pro Washington Wizards. Tá certo isso? Caramba! Se tiver alguém aí mais por dentro dessas trocas, não sei se desfez a saída do Jaden Hardy, mas o que tinha sido noticiado tinha sido Anthony Davis, D'Angelo Russell, Jaden Hardy e Dante Exum. Esses caras iriam pro Wizards. E viria o Marvin Bagley, que jogou, o A.J. Johnson, que jogou, o Chris Middleton, que jogou, como é o nome do cara?
Porra. O Malik Brannan. E aí ele foi trocado com o Tyus Jones. Eu acho que provavelmente aqui só tá trocado. Tá escrito Jaden Hard, mas deve ser o Tyus Jones. Né, que o Tyus Jones jogou. Enfim. Até pela característica de jogo, provavelmente é isso. No aplicativo tá bugado. Eu falei Jaden Hart porque tá escrito aqui, mas provavelmente é o Tyus Jones, né? Até pela quantidade de assistências. Enfim. Então o Tyus Jones, eu falei Jaden Hart, mas aqui tá errado. É o Tyus Jones. 4 pontos e 7 assistências. O Tyus Jones vai ser uma peça importante, é um bom armador. Enfim. O Dwight Powell fez 1 ponto. Aqui é a grande notícia do Dallas. Por sinal, o Dallas fez estrear o Tyus Jones, o Marvin Bagley e o A.J. Johnson, né? Então já interessante essas opções de rotação. O Marvin Bagley fez 16 pontos, além de 12 rebotes. Grande jogo dele, duplo logo na estreia. E eu trouxe sobre essa troca, né? Eu comentei sobre essa troca aqui no canal. Eu falei, o Marvin Bagley não é tão ruim quanto muita gente pensa. Eu acho que ele pode agregar, cara. Eu acho ele um pivô ok. Ele não é um craque, mas ele também não é um pereba. Ele é um bom pivô reserva. E ele é mais alto que o Gafford, pode ser importante nesses quesitos também. E aqui já fez um duplo-duplo, por exemplo. É porque o Dereck Lively ainda não jogou na temporada. Quando ele retornar, aí tendo Dereck Lively, Gafford e o Marvin Bagley, aí a minutagem provavelmente do Marvin Bagley vai diminuir. Mas enquanto o Dereck Lively não volta de lesão, até porque ele não jogou na temporada, assim como o Kyrie Irving, o Marvin Bagley vai ser uma peça importante para esse time. Ele entrega, na minha visão, muito mais do que o Dwight Powell, por exemplo. Principalmente em quesito pontuação. Enfim. Depois, o Klay Thompson fez 19 pontos. Ele tava pegando fogo no primeiro tempo de partida, matando um monte de bola tripla. Matou 4 no total no jogo. Só que como o Dallas não se manteve competitivo, o Klay Thompson foi abaixando o nível, assim como o restante do time. O A.J. Johnson fez a estreia dele, ele que veio do Wizards também, e ficou zerado. Teve 0 de 4 nos arremessos, não veio bem do banco. O P.J. Washington fez 10 pontos além de 5 rebotes, com o tempo ele deve retomar a titularidade, né? E o Brandon Williams, que é um baita bancário, faz uma temporada extraordinária pelo Dallas. O Dallas faz uma campanha ruim, mas o Brandon Williams faz uma temporada incrível. Ele fez 18 pontos, além de dar 4 assistências, 8 de 12 nos arremessos, jogaço dele. Ele joga muito, essa aqui é a real, né? Grande jogo dele. Enfim, com isso a gente fecha todo o lado do Dallas. No geral, um jogo que marcou estreias do lado do Dallas, como foi o Marvin Bagley, o A.J. Johnson, o Jaden Hard, que tá escrito no aplicativo, né? Mas foi o Tyus Jones. E o Tyus Jones e o Marvin Bagley eu acho que vão ser caras importantes. O A.J. Johnson pode vir a ser um chutador de 3 que agregue. Mas o Marvin Bagley eu acho que vai ser um pivô reserva importantíssimo para esse time. E o Tyus Jones um armador que vai agregar bastante também. Dá para usar o Tyus Jones e o Brandon Williams juntos, inclusive. Já que o Nembhard diminuiu o nível de atuação dele já faz um tempo também. Então são caras que vão agregar para esse time do Dallas, principalmente o Tyus Jones e o Marvin Bagley, na minha visão. E olhando pro lado do Spurs é Stephon Castle, e olhando pro resultado da partida é Stephon Castle. 40 pontos, 12 rebotes, 12 assistências, 15 de 19. Tá maluco, atuação extraordinária, e esse foi o principal motivo para essa vitória extremamente tranquila do San Antonio Spurs. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!